Existem eventos já escritos, aqueles de uma beleza inaudita e de uma violência sem igual que, em um futuro próximo, se desencadearão no céu. E aqueles sobre os quais vamos falar hoje fazem parte disso. Curiosamente, se pudéssemos voltar suficientemente no tempo, acabaríamos encontrando humanos, sejam eles seus ancestrais ou os meus, que presenciaram o fenômeno sobre o qual vamos falar agora. No ano de 1006, uma estrela de um brilho sem igual apareceu de repente no céu. 100 vezes mais brilhante que Vênus, ela projetava sombras nítidas à noite e no auge era visível até de dia. Depois, seu brilho foi diminuindo gradualmente e após 2 anos ela havia desaparecido completamente. Os astrônomos da época pensaram ver o nascimento de uma nova estrela, mas era sua morte, o canto do cisne. Não é ficção. Isso já aconteceu e vai acontecer de novo. Pois existem no cosmos estrelas gigantes ou pares de estrelas instáveis que inevitavelmente terminam sua vida em explosões cataclísmicas, chamadas supernovas, emitindo em poucos dias tanta energia quanto bilhões de sóis juntos. No último milênio, o surgimento dessas poderosas estrelas efêmeras pode ser contado nos dedos de uma mão. Observamos uma em 1006, outra em 1054, em 1572 e em 1604. Sempre que direcionamos telescópios para onde esses astros surgiram, vemos vestígios de estrelas extintas, cujos restos incandescentes e em expansão ainda são visíveis séculos após a explosão. Na escala do cosmos, esses eventos são raros. Estima-se que, em média, de 2 a 3 supernovas explodam por século em nossa galáxia. O espaço é vasto e, na maioria das vezes, esses monstros do espaço são para nós apenas uma luz poderosa e nova, porém efêmera, que durante algumas semanas ilumina uma constelação distante antes de desaparecer. Todas as supernovas que identificamos a olho nu nos últimos séculos explodiram a vários milhares de anos-luz de distância e não tiveram consequências para o nosso planeta. Mas já aconteceu no passado de essas explosões ocorrerem muito mais perto, tão perto que seus efeitos não foram apenas visíveis, mas literalmente terríveis. Acredita-se que, há 2,6 milhões de anos, uma supernova explodiu 30 vezes mais perto de nós do que aquela observada no ano 1006, e essa proximidade teve grandes consequências. A história sempre começa da mesma maneira. Uma nova estrela aparece no céu. Anormalmente brilhante, ela rapidamente ganha intensidade, até se tornar tão luminosa quanto a lua cheia, praticamente ofuscando todo o firmamento. Logo, começa a aparecer quase dia, mesmo no meio da noite, e durante o dia a estrela ainda está lá. Por alguns meses no céu, há como se fosse um segundo pequeno sol. Só que desta vez, a proximidade da estrela moribunda, muito mais intensa e poderosa do que as anteriores, vai causar estragos. Sua luz das profundezas do espaço traz destruição, pois no rastro de sua explosão, jatos de partículas de alta energia foram lançados em todas as direções, como ondas na superfície de um oceano cósmico em fúria. E depois de passar mais de um século viajando silenciosamente pelo vazio interestelar, à velocidade da luz, parte da energia da supernova atinge nosso planeta, na forma de uma enxurrada de radiação gama e raios cósmicos, que, ao penetrarem implacavelmente na alta atmosfera, vão gerar uma chuva de partículas energéticas secundárias, desencadeando uma série de perturbações em escala planetária. A camada de ozônio, a dezenas de quilômetros de altitude, é atacada e em grande parte destruída, tornando a superfície da Terra vulnerável a radiações solares intensas e raios cósmicos. Para todos os seres vivos da superfície, a luz da nossa estrela vira uma ameaça. Na Terra, as plantas morrem instantaneamente e nos oceanos, organismos marinhos da superfície, como o fitoplâncton, também morrem. Em poucos meses, o colapso dos primeiros elos da cadeia alimentar leva ao colapso de grande parte da biosfera. Após essa hecatombe, a supernova causa nova perturbação geral no clima.
Pois, ao colidirem com as moléculas da nossa atmosfera, os raios cósmicos desencadearam uma cascata de reações químicas e criaram grandes quantidades de óxido de nitrogênio que vão progressivamente formar uma vasta cobertura de nuvens, cobrindo o planeta com um estranho véu opaco e nebuloso. Em poucos anos, a luz solar que consegue atingir o solo cai de forma espetacular, e a temperatura global faz o mesmo. Um inverno nuclear de proporções planetárias se instala. Embora pareça improvável, a extinção em massa e a mudança climática provocadas por uma supernova são consideradas plausíveis, pois o resfriamento global foi abrupto no início do Pleistoceno, quando as temperaturas médias do nosso planeta caíram quase 5 graus. Começa aproximadamente na mesma época dos impactos da mais poderosa supernova recentemente identificada. De fato, encontramos nos sedimentos dessa época grandes quantidades de um elemento estranho, o ferro 60, um isótopo radioativo do ferro ao qual, sejamos honestos, quase ninguém dá importância. Mas se você é físico nuclear, esse é um dos seus átomos favoritos, porque o ferro 60 só pode vir de outro lugar do cosmos, já que ele só se forma nas condições infernais que existem no núcleo de estrelas em explosão. Sua presença, encontrada em sedimentos no fundo do Oceano Pacífico, no gelo da Antártida e também nas rochas lunares, é um testemunho, uma mensagem gravada na pedra, e que nos diz que no passado a Terra realmente foi atingida por poeira radioativa, lançada no espaço pela explosão de uma estrela moribunda. E considerando que, há 2,6 milhões de anos, quando essas partículas se depositaram, quase 1/3 da megafauna marinha das camadas superficiais sumiu. Animais de águas profundas nos oceanos foram em grande parte poupados, como se a espessura da água os protegesse dos raios cósmicos. Você começa a se fazer algumas perguntas. E também encontramos vestígios indiretos dessas explosões passadas em nossa vizinhança galáctica. De fato, quando estudamos com nossos telescópios a quantidade de matéria que encontramos entre as estrelas, percebemos que, em centenas de anos-luz ao redor, essa quantidade é 1000 vezes menor do que seu valor médio no meio interestelar. Na verdade, nosso planeta está atualmente em uma região relativamente vazia do espaço, que foi batizada de bolha local. Acredita-se hoje que essa bolha de baixa densidade foi escavada por explosões de várias supernovas, cujas ondas de choque expulsaram grande parte da matéria interestelar original. Acredita-se, portanto, que foram identificadas pelo menos 3 supernovas que ocorreram em nossa vizinhança galáctica nos últimos 10 milhões de anos. E ao estudar as concentrações de ferro 60 encontradas nos sedimentos, foi possível estimar que a supernova que ocorreu há 2,6 milhões de anos deve ter explodido a cerca de 150 anos-luz do nosso planeta. É uma distância absolutamente assustadora. As sondas mais rápidas que já enviamos ao espaço levariam quase 3 milhões de anos para percorrê-la. Outra forma de ver isso é que essa distância é 37 vezes maior que a distância até a estrela mais próxima. O fato de uma explosão ser capaz de deixar sua marca em fósseis e rochas e de influenciar o clima de um planeta situado a 150 anos-luz de distância já dá uma pequena ideia do seu poder. Aliás, acredita-se que se essa supernova tivesse ocorrido 5 vezes mais perto, as coisas na Terra teriam dado muito errado. Para comprovar isso, vamos fazer um pequeno jogo. Sabendo das quantidades colossais de energia liberadas pelas explosões de supernovas, podemos nos divertir tentando descobrir a partir de que distância essas explosões deixam de ser perigosas e qual o tamanho da sua área letal. A distância a partir da qual elas são inevitavelmente fatais. Vamos supor que uma supernova exploda a 1 ano-luz daqui. Nesse cenário, todos os alertas estariam em vermelho escarlate. A morte chegaria logo após uma luz ofuscante preencher quase todo o céu, ofuscando o Sol de uma forma insidiosa e silenciosa. Seria um fluxo ininterrupto de raios gama e raios cósmicos extremamente energéticas, que atravessariam como flechas invisíveis, viajando à velocidade da luz, absolutamente todos os seres vivos na superfície da Terra. Na verdade, a 1 ano-luz de distância da explosão, mesmo nos refugiando profundamente em um abrigo atômico para escapar da intensidade da radiação, não teríamos absolutamente nenhuma chance de sobrevivência.
Por um lado, porque essas partículas cósmicas de alta energia descascariam completamente a atmosfera, e por outro lado, porque estaríamos dentro do raio de ação da energia cinética da explosão. Ou seja, grandes quantidades de matéria arrancadas da estrela viriam, nas semanas e meses após a chegada dos raios, atingir nosso planeta a alguns % da velocidade da luz, a ponto de derreter a superfície. Vamos recuar um pouco. A 5 anos-luz da explosão, ou seja, mais ou menos a distância em que está a estrela mais próxima de nós, atualmente, ainda seria extremamente perigoso, porque a camada de ozônio seria destruída pela potência das radiações e em poucas horas a Terra perderia seu escudo natural contra radiações cósmicas e solares. As consequências seriam imediatas e trágicas. Os raios ultravioleta do Sol e da supernova queimariam a superfície do nosso planeta. Vamos recuar ainda mais, mesmo a 10 anos-luz de distância, e embora a energia da explosão já tenha se dissipado consideravelmente no espaço, as consequências ainda seriam catastróficas. No geral, a atmosfera deveria ser capaz de resistir à passagem dos raios gama e dos aglomerados de partículas atômicas que, lançados a velocidades próximas à da luz, ainda possuem tanta energia quanto uma bala de rifle. Mas mesmo a tais distâncias, e depois que essa radiação extremamente poderosa passar, o pior ainda está por vir. Pois a frente de choque da explosão continua avançando pelo espaço, e centenas de anos depois que o céu se iluminou de repente, os restos da supernova, em expansão, ricos em elementos pesados radioativos forjados durante a explosão, inevitavelmente acabarão atingindo nosso planeta e se depositarão aqui na forma de uma chuva de átomos, provocando mutações genéticas mortais a longo prazo. Se você duvida da capacidade de uma supernova de ejetar matéria a uma distância tão grande, a nebulosa do Caranguejo deveria fazê-lo mudar de ideia. Esses fluxos de matéria estelar que você está vendo foram ejetados há quase 1000 anos, em 1054, e hoje se estendem por 11 anos-luz de largura. Isso é quase 3 vezes a distância que nos separa da estrela mais próxima de nós. E 1 milênio depois que a estrela explodiu, a onda de choque continua se expandindo pelo espaço ao redor. Mesmo estando a 20 anos-luz de distância da explosão, acredita-se que 50% da camada de ozônio seria completamente destruída e toda forma de vida que vive na superfície seria literalmente varrida do mapa. Assim, a explosão de uma supernova cria, de certa forma, uma bolha virtual, uma esfera de morte com no mínimo 40 anos-luz de diâmetro ao seu redor, e dentro dela, a fúria da explosão é simplesmente insuportável para qualquer forma de vida que viva na superfície. Acredita-se que isso ocorre a partir de 30 a 50 anos-luz. Distance de l'épicentre. A energia da estrela está suficientemente diluída no espaço para que se saia completamente da esfera da morte. Mesmo após ultrapassar a distância mínima de segurança, ainda sacode. Núcleos atômicos continuam chegando em alta quantidade à Terra a quase 10.000 km por segundo, deixando marcas de ferro em brasa, de ferro 60. No geral, a precipitação radioativa segue insuportáveis e os danos diminuíram o bastante para que os impactos sejam toleráveis. Então, imagino que vocês devem estar se perguntando: estamos em perigo? Existem estrelas gigantes ao nosso redor prestes a explodir e suficientemente próximas para poderem nos matar? Em um raio de 1000 anos-luz, ao redor da Terra, existem 24 estrelas que terminarão sua vida como supernovas. E algumas delas devem até explodir em um futuro próximo. Por futuro próximo, entende-se aqui algumas dezenas a centenas de milhares de anos. Talvez até algumas já tenham explodido. E que o jato de luz produzido pela morte delas está a caminho de nós no momento em que pronuncio estas palavras. Dito assim, parece ruim para nós, mas fiquem tranquilos. A supergigante vermelha Betelgeuse, perto do fim de sua vida, está a 640 anos-luz da Terra. A igualmente massiva e ameaçadora Antares está a cerca de 550 anos-luz. Na verdade, a mais próxima dessas estrelas que podem se transformar em supernova está hoje a 240 anos-luz de nós. Enfim,
Todas essas estrelas potencialmente ameaçadoras estão atualmente longe demais para serem qualquer coisa além de um espetáculo incomparável de explosões de matéria e luz. E se uma delas explodisse hoje, isso deixaria apenas uma marca vaga em nossas memórias. Mas não se animem tão rápido. Para começar, todas essas estrelas se movem na galáxia, e esses movimentos incessantes no céu podem tanto afastar um perigo potencial quanto aproximá-lo. Estima-se assim que, em média, uma estrela se aproxima a menos de um ano-luz da Terra a cada 500 mil anos. Nada garante que, no futuro, a deriva dessas estrelas não aproxime perigosamente uma delas no momento de explodir. Acredita-se que 2 tipos de estrelas gigantes foram descobertos, capazes de expandir a esfera da morte em proporções assustadoras. As primeiras delas têm a particularidade de terem expelido para o espaço uma grande parte de sua camada externa antes mesmo de explodirem. E, centenas de anos depois de ter sido ejetado da estrela, quando esse casulo de matéria flutuante é alcançado pelas ejeções provenientes da explosão, ele se torna terrivelmente radioativo e começa a emitir em todas as direções grandes quantidades de radiação, raios X, que durante milhares de anos serão capazes de destruir as camadas protetoras da alta atmosfera de planetas localizados a até 150 anos-luz de distância. Sobre o segundo tipo de estrela, que talvez não te agrade, são as hipernovas, um tipo de supernova turbinada, cuja explosão, 10 vezes mais poderosa que uma supernova comum, tem a particularidade de concentrar a imensa maioria da energia liberada em 2 feixes de emissões que ampliam o alcance dos danos para quase 10 mil anos-luz de distância. Na verdade, esses tipos de raios da morte produzidos pelas hipernovas, chamados de rajadas de raios gama, possuem uma densidade energética tão grande que somos capazes de detectar aqueles que vêm de explosões ocorridas nos confins do universo observável. Mesmo estando a 1000 anos-luz de distância da hipernova, ser atingido pelo feixe estreito de uma rajada de raios gama é morte certa. E até 10 mil anos-luz de distância é garantia de um dano profundo na atmosfera. Imagino que você ficará feliz em saber que, em nossa vizinhança galáctica, há várias estrelas gigantes capazes de causar tais cataclismos, como a gigantesca e já parcialmente destruída Eta Carina, que, situada a cerca de 7.500 anos-luz da Terra, está, na escala do tempo cósmico, nos últimos momentos de sua vida. Ou ainda, a terrivelmente instável WR-104, cujos abalos e explosões de fúria indicam um fim catastrófico, cujo espetáculo acontece a cerca de anos-luz de nós, e que pode, no momento de sua morte, dar origem a um desses raios que podem conter mais energia do que o nosso Sol emitirá durante toda a sua existência. Por isso, acredita-se que ficar apenas 10 segundos na linha de fogo de um desses feixes pode ser suficiente para destruir 1/4 da camada de ozônio e, em seguida, causar uma nova extinção em massa. Como os surtos de raios gama são muito estreitos e supernovas extremamente raras, estima-se que uma estrela desse tipo exploda a cada 1.000.000 de anos em uma galáxia como a nossa. Por isso, parece ser preciso muito azar para sermos atingidos por um deles. E o engraçado é que nesse jogo é bem possível que já tenhamos perdido no passado. A hipótese de um surto de raios gama é considerada para explicar, em parte, uma das maiores extinções em massa da história do planeta. A extinção em massa do Ordoviciano Superior, durante a qual, há 440 milhões de anos, 85% das espécies desapareceram. Calcula-se que, em média, a Terra fique na linha de fogo de um desses feixes uma vez a cada 1 bilhão de anos. Isso dá uma chance em 2 de sermos atingidos nos próximos 500 milhões de anos, clima tenso e suor frio. Para que se preocupar? A vida surgiu na Terra há mais de 4 bilhões de anos, e ainda existir já deveria nos tranquilizar. Cada vez resiliente, ela soube recomeçar e se reinventar. E, acima de tudo, seus raios energéticos viajam praticamente à velocidade da luz. Quando a mensagem chega, já é tarde demais.
Um dia talvez olhemos para o céu e vejamos surgir uma nova estrela, fascinados por sua luz de beleza e violência incríveis, como um coelho paralisado pelos faróis de um caminhão. Vamos ficar ali, imóveis, contemplando paralisados o nascimento de um segundo sol, sem perceber que esse espetáculo é a última dança de uma estrela que se despede e que essa luz é a da morte a caminho. No fim das contas, toda vez é a distância até o ponto da explosão que vai determinar se esse espetáculo desconcertante será, ou não, a última coisa que veremos. No âmago dessas explosões, existe uma espécie de lógica implacável, a de um universo em perpétua transformação, onde a destruição é apenas o outro lado da criação. Acredita-se, aliás, ironicamente, que foi a onda de choque de uma supernova que há 4,6 bilhões de anos iniciou o colapso gravitacional da imensa nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso sistema solar. Nesse sentido, sem essas explosões, o Sol, a Terra e tudo o que existe aqui não estariam presentes. E assim, somos indiretamente os distantes herdeiros dessas mudanças brutais, filhos do cosmos e da morte de estrelas que podem mudar tudo e virar o jogo. 4,6 bilhões de anos depois, os australopitecos, nossos ancestrais distantes, tiveram que enfrentar as mudanças provocadas por outra supernova, que talvez tenha alterado as condições climáticas, forçando as espécies a se adaptarem e evoluírem. Assim, paradoxalmente, essa catástrofe cósmica talvez tenha lançado as bases da nossa própria existência, contribuindo para o surgimento da humanidade como a conhecemos. Se quiser se divertir pensando na influência das estrelas sobre nós, esqueça a astrologia e escolha a astronomia. Deixo aqui o link para o episódio que detalha os fenômenos que originam as supernovas. Lembre-se de ativar o sininho e se inscrever, porque em um próximo episódio vamos ver que esses fenômenos mortais são também, de forma contraintuitiva, absolutamente necessários para o surgimento da vida. Porque essas estrelas gigantes são verdadeiras forjas cósmicas, cujas explosões espalham pelo espaço poeira e cinzas que servem como elementos básicos para acender outras estrelas, construir planetas e até mesmo seres vivos.